Olá, boa noite. O programa Entrevista Coletiva desta noite fala sobre um assunto que ainda vai render muitas discussões aqui no país. A possibilidade dos governadores perderem poder sobre as polícias militar e civil. O assunto está sendo tratado em 2 projetos de lei orgânica que tramitam no Congresso. Entre as mudanças está a criação da patente de general, hoje restrita às Forças Armadas. E seria também criado um Conselho Nacional de Polícia Civil ligado diretamente ao governo federal, à União. Será que existe avanço nessas mudanças ou somente risco? Para discutir o tema, convidamos o deputado federal Luiz Gonzaga Ribeiro, que integra a chamada Bancada da Bala, e o especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo à Band de Minas. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de fazer esse debate. Nós que agradecemos pela presença. Sapori, seja bem-vindo também. Obrigada. Obrigado. Boa noite, Inácia, Murilo, meu prezado amigo, o deputado subtenente Gonzaga, e a todos que nos assistem, todos e todas que nos assistem. Isso, bom. E ao meu lado, atuando também como entrevistador, está o diretor de jornalismo da Band de Minas, o Murilo Rocha. Mais uma vez juntos, seja bem-vindo, Murilo. Boa noite, Inácia. Agradecer aos convidados aí pela presença. Boa noite a todos. Deputado, antes da gente detalhar esses projetos de lei, eu quero começar com o senhor nos dizendo em que pé que essa discussão está no Congresso. Já caminhou? O projeto já chegou em alguma comissão? Esse projeto é de 2001 e ele já passou por várias comissões em tempos passados. Nessa legislatura, ele não foi objeto de debate em nenhuma comissão. Esse debate, de fato, ele está acontecendo organicamente nas polícias militares, nos corpos de bombeiros, nas polícias civil e no Ministério da Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública. Então, concretamente, o último debate na Câmara desse projeto se deu há mais de 6 anos. Eu estou 6 anos do mandato. E esse projeto não foi objeto de debate em nenhuma comissão nesses 6 anos. Ele tomou corpo e ganhou vida num debate orgânico, eu estou dizendo assim, das próprias polícias militares, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e das entidades nacionais que representam esse segmento de policiais civis e militares. Sapori, para a gente então dar andamento agora ao detalhamento, vamos tentar explicar para as pessoas de forma simples as principais mudanças. Eu já citei aí a criação do cargo de general, que hoje está restrito às Forças Armadas, é apenas uma mudança. Sim. Explica para mim, na sua visão, o que você acha dessa possibilidade de mudança da hierarquia, de controle menor dos governadores sobre as polícias militar e civil? Bom, então, como bem o disse o deputado, nós estamos falando de minutas ainda, documentos que estão em discussão, mas com discussão avançada no âmbito das polícias militares e da Polícia Civil. Não é projeto de lei, mas já são documentos com relativos consensos nas instituições. Então, esse debate é muito importante. Esse debate, e o debate tem que ser público. E, inclusive, me preocupava muito, eu conversava, inclusive, há algum tempo atrás com o deputado sobre isso, Inácia. A discussão estava muito interna das polícias, no âmbito civil e da militar. Então, é hora de publicidade. E, do meu ponto de vista, o documento que é o substitutivo a esse projeto de lei de 2001, no âmbito das polícias militares, né? Esse substitutivo que conforma uma nova lei orgânica para as polícias militares no Brasil, é o pior deles. É um grande retrocesso. Eu sou muito categórico sobre isso, estou plenamente convencido que, da maneira que esse documento está, Inácia e Murilo, seria um passo de caranguejo, né? A Polícia Militar voltando para a década de 60, no sentido, por exemplo, da militarização, próximo das Forças Armadas. O deputado sabe bem disso. Eu não sou contra o caráter militar das polícias. Eu sou um defensor. A polícia tem que ser militar. É um ganho para a segurança pública do Brasil, Inácia, Murilo. Eu não vejo qualquer problema e não sou defensor da desmilitarização. Mas o que esse substitutivo aponta, Inácia, é a criação dessas carreiras de generais injustificável. São estabelecidos 19 postos hierárquicos para as polícias militares brasileiras. 19. Isso pode ser importante para uma organização que lida com a guerra, com a ameaça externa, onde a rigidez hierárquica tem que ser muito grande. Mas para a polícia... Para a patente de general são pelo menos 3, né? Exatamente. É major, general, coronel. O deputado depois pode detalhar. É bizarro.
para dizer o mínimo. É bizarro, é algo sem qualquer fundamento, no momento... E as polícias militares brasileiras, elas avançaram tanto nesse sentido, tem algumas delas, inclusive, que acabaram com a estrutura de Estado-Maior. A Polícia Militar de Minas acabou com a estrutura de Estado-Maior, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Então, há uma modernização institucional nas polícias militares, Inácia, que não tem nada a ver com esse substitutivo. É como se ele ensinasse, volta para o passado, volta para o, né, pro antes. E essa autonomia, nós vamos conversar mais, eu só vou levantar a bola. É um outro aspecto a merecer a nossa consideração. Eu tenho muito claro, e outros estudiosos brasileiros, deputado, que não é bom para a democracia, não é bom para o modelo federativo brasileiro, que as polícias militares, principalmente, e as polícias civis, tenham muita autonomia diante dos governadores. É fundamental manter, e assim eu entendo, a autoridade política, administrativa, financeira do chefe do executivo estadual, do governador ou do governador, com as suas polícias. Que é eleito pelo povo. Exatamente. E que tem responsabilidades com esse povo que são diferenciadas. O controle político, quando a gente fala controle político, nós vamos falar política com P maiúsculo, nós não vamos falar politicagem. Ele existe, nós vamos conversar sobre isso aqui. É óbvio que existe politicagem nas polícias. O mau uso delas para interesse de deputados, de senadores, de governadores, não há dúvida. Mas não faz sentido, né, como está definido na proposta, que o comandante da polícia seja escolhido a partir de lista tríplice, com mandato de 2 anos e ainda com prorrogação. No caso da Polícia Civil, a proposta é que o governador só poderá destituir o chefe da Polícia Civil com aprovação da maioria da Assembleia Legislativa. Como? Qual a lógica disso? Para que isso? Ou seja, enfraquece o poder político, a autoridade política dos governadores junto às polícias. Eu queria perguntar para o deputado a opinião dele sobre isso, mas dentro do contexto, por que do ressurgimento desse debate? É a influência do governo Bolsonaro? Associa-se muito à volta desse projeto, à volta dessa discussão, já a reeleição do Bolsonaro, porque ele seria uma forma dele agradar, vamos dizer, aí, as forças policiais. O senhor vê nesse contexto e qual a sua opinião sobre o projeto também? Antes de responder, eu queria deixar claro o posicionamento de Minas. Muito embora eu exerça um papel político, uma responsabilidade política de mandato, mas esse texto ele foi muito debatido entre as associações de classe aqui em Minas Gerais e o comando da Polícia Militar e o comando do Bombeiro. Então, eu quero aqui deixar muito clara a posição de Minas Gerais a partir desses atores, que é contrária a esta proposta. Então, hoje eu falo com muita vontade, não em nome, mas conhecendo o posicionamento do comandante-geral da PM, do comandante-geral do Corpo de Bombeiro, das entidades de classe dos oficiais e praças de Minas Gerais, que nós temos debate. Então, esse texto aqui não contempla Minas Gerais. Minas Gerais tem sido uma voz distonante desse pensamento que consolidou essa proposta. Nós nos sentimos, nesse momento, eu diria, derrotados até por esse colegiado que encaminhou esse texto. Então, para deixar claro que não há uma convergência com a história de coronel e de general e outros pontos que nós vamos debater aqui que o texto contempla. Mas, respondendo, eu não vejo que há nenhuma ligação com Bolsonaro, nem muito menos com reeleição. Essa é uma agenda das polícias militares, é uma agenda das polícias civis, que são carentes de o fortalecimento institucional. E também não vejo, e não é intenção, e não tem no texto, eu não consigo ver no texto, nenhum enfraquecimento do poder dos governadores, a não ser no ponto que diz da lista tríplice e da tentativa de colocar a Assembleia. Então, não é uma perda. Se há uma perda de autonomia, não é para as Forças Armadas e muito menos para o governo federal. Se há uma perda de autonomia aqui dentro desse texto, é para o poder político local. Então, quando propõe a figura da lista tríplice para indicação do comandante-geral e com a destituição somente com o aval da Assembleia Legislativa. O que nós rechaçamos essa tese, tá? Então, para dizer que a Polícia Militar de Minas, o Corpo de Bombeiros, a entidade de classe e nós rechaçamos essa tese. Mas não há no texto, eu não consigo chegar no texto, nada que enfraqueça o governador em relação às Forças Armadas ou para as Forças Armadas. Disso, nada, então? Zero. Eu, sinceramente, eu acho que a primeira publicação, ela fez essa análise, mas eu considero uma análise distorcida.
de que é uma proposta para tirar poder dos governadores em relação às polícias militares. Tirar para quem? Para as Forças Armadas eu não vejo absolutamente nada. Para o governo federal também não vejo nada. Se tem, é em relação ao poder local, porque tiraria, isso não vai passar dessa forma, tiraria dele esta competência exclusiva da nomeação e da destituição para envolver também o poder legislativo. Deputado, o senhor fala de carência de força institucional, que o senhor percebe que a Polícia Militar sente isso, mas, por exemplo, trazendo a conversa para Minas Gerais, a gente vê que as forças de segurança são as primeiras, por exemplo, na negociação dramática de salário, elas são contempladas com um aumento um pouco maior. Não tem aí uma força institucional já reconhecida e consagrada? Do ponto de vista desse processo de reivindicação, eu fico bem à vontade, porque faço parte dele desde o início, né? Eu estou na militância de entidade de classe, de representação, desde 1992, né? Quando o Sapori foi secretário, nós nos enfrentávamos, ele secretário... No bom sentido do termo. No bom sentido. E eu, não pode falar que é sindicalista, né? Que militar não pode sindicalizar, mas eu já nessa função de representação de reivindicação. Infelizmente, o que nos fortaleceu foi o desprezo total que o Estado nos deu durante muitos anos e que implodiu ou explodiu em 97 aquele movimento. Então, aquela crise que foi resultado de uma forma com que o Estado sempre havia tratado a nossa classe, é que acabou nos fortalecendo, infelizmente, gerando a morte trágica do Cabo Valério, mas que fez todo mundo repensar esse processo. E a nossa classe se organizou do ponto de vista de associação, de representação, e nós fomos à luta buscar um lugar ao sol. E nesse sentido é verdade. O que acontecia conosco em relação às demais categorias, que era ficar para trás, principalmente nos direitos salariais, nos benefícios salariais, de lá para cá nós tivemos à frente. Isso é fato, é verdade. Agora, o projeto não trata disso, o projeto trata de uma lei orgânica que, na verdade, ela existe, é o Decreto-Lei 667, é a única referência nacional que organiza as polícias militares e o Corpo Bombeiro, e que está totalmente defasado. Tanto é que esse projeto é de 2001. Ou seja, o Decreto-Lei 667, que é de 69, portanto, 50 anos, ele está totalmente defasado. E há uma necessidade, sim, de atualizar essa legislação. Obviamente que quando você está buscando essa atualização, você também busca um fortalecimento. Existem alguns conflitos que precisam ser encarados de fato, né? Por mais que as polícias militares precisem de um controle civil, né, do governador, civil no sentido de ser o governador, o chefe, e aqui não tem o condão de mudar esta competência, essa autoridade dos governadores. É uma equipe também o governador achar que tem essa proposta, que não tem, tem que estudar um tiquinho e vai ver que não tem essa proposta aqui. O que se busca, na verdade, um empoderamento, tá? Um reconhecimento de que a instituição é perene e que os governadores são passageiros. Isso também precisa ficar claro. Essa é uma angústia de você ser usado. O Sapori trouxe aqui. Em muitos momentos, as instituições policiais são usadas politicamente pela fragilidade da legislação que dá ao governador essa possibilidade de usar politicamente para alguns interesses pessoais, políticos, estratégicos, eleitorais. Isso precisa de ser também encarado e isso não é tirar poder, é fortalecer uma instituição que é perene. Senhores, eu vou chamar para a nossa conversa aqui agora a participação do nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, que vai colocar mais uma pergunta para esquentar o nosso debate. É com você, Orion, boa noite. Ao tirar as polícias do controle do Estado, não estaria criando aí um poder paralelo, mais grave, consolidando um Estado policial que poria em risco o próprio Estado de direito democrático? Sapori, para você responder. Orion provocativo, hein? Gozar, o Orion, né? Foi lá na jugular. Olha bem, eu não entendo também, como disse o deputado, que o projeto está dizendo que as polícias militares vão ser completamente autônomas em relação aos governos. Não é isso. Ela aumenta o grau de autonomia. Isso é importante, fique claro. O tal Conselho Nacional dos Comandantes que você citou, Inácio, é um problema, porque pelo documento, esse conselho com os comandantes, ele vai ter assento no Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça e Segurança e vai ter atribuições deliberativas. Está escrito lá, deliberativas. Por quê? Está escrito lá no documento. Ele pode tomar decisões operacionais, ele pode, por exemplo, o Conselho pode dizer, nós vamos fazer operações de repressão ao tráfico de drogas, ou nós vamos adotar uma prioridade específica na repressão de certo crime. Uma decisão tomada no âmbito de Brasília.
no âmbito dos conselhos. E o governador? E se a prioridade política do Estado for outra? Quem tem que tomar a decisão da política de segurança pública? São os comandantes das PMs? Não. Quem tem que tomar a direção, quem tem que definir as prioridades de segurança pública é a autoridade política, é que foi eleito. A política é pública, não é política corporativa, não é a política da PM, nem a política da Polícia Civil e muito menos do Ministério Público. Esse é um problema grave, deputado, me parece. E nesse sentido, eu fico muito preocupado com o documento, já externei isso também ao deputado, porque ele está escrito lá nos primeiros artigos, a Polícia Militar passa a ter autonomia administrativa e financeira. Peraí. Isso é um problema. Isso me lembra do Ministério Público. Pois é, eu só queria que você respondesse rapidamente. Olha, só para ser provocativo, do meu ponto de vista, deputado, esse documento cria um quinto poder no Brasil. Nós temos Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, que é o quarto poder, e agora polícias militares. Que isso? Calma lá. Ou seja, tem que ser instituições de Estado, sim, impermeáveis às politicagens, mas autonomia financeira, não. Opa. Murilo, para a gente encerrar o bloco. Não, era só essa provocação mesmo. É o intuito mais político de autonomia ou financeiro? Porque essas dimensões se combinam. Esse espírito autonomista, o deputado tem razão, ele tem permeado a sociedade brasileira, Inácio, já há algumas décadas. É a base do Ministério Público, as defensorias públicas no Brasil são todas instituições assim também. E agora as polícias militares, as polícias civis e a Polícia Federal estão querendo a mesma coisa. Todo mundo hoje quer ser autônomo no Brasil, Inácia. Todo mundo quer definir seu orçamento, todo mundo quer definir seus salários, definir sua vida interna. Bom, mas e é controle político? As polícias nas democracias não podem ser autônomas. Não podem ser autônomas. Deputado, para a gente encerrar o bloco, então, a sua resposta. Eu acho que nem tanto ao sol, nem tanto à terra com essa autonomia, tá? Não se está falando de autonomia orçamentária e de produzir o seu orçamento, de que a iniciativa orçamentária seja das polícias militares nem das polícias civis, diferentemente dos demais poderes que têm o do 1/10 já garantido, e aí sim tem autonomia orçamentária e financeira. O que o texto defende é que, uma vez aprovado esse orçamento, que ela possa executar, que ela tenha autonomia para a execução desse orçamento. Ela não traz a proposta, a iniciativa, que é um pouco que os delegados querem para a Polícia Federal. A famosa PEC 412, que eu rejeito na íntegra, sabe? Então, não é nessa linha de você buscar na Constituição do 1/10 também não é essa autonomia. Mas a execução, uma vez aprovada, proposta o orçamento, a Assembleia autorizou, que essa execução seja, porque você ficar refém do poder político, uma coisa é você reconhecer o poder político do governador sobre a instituição. Pacífico. Outra coisa é você ter uma instituição desse tamanho, com a responsabilidade que tem na segurança pública e na gestão do Estado, da política das mais fundamentais para a população, e ficar refém de uma decisão política de níveis burocráticos e técnicos também do Estado. É um pouco nessa direção e nem tanto na direção dessa autonomia à la Ministério Público, Poder Judiciário, que iríamos lá na Constituição e criar um dom décimo. Não vai a tanto. Tá certo, tá quente aqui a conversa, né, Murilo? Mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, rapidinho, entrevista coletiva estará de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre como os projetos de lei orgânica que estão sendo discutidos no Congresso e também nas polícias civil e militar podem reduzir o controle que os governadores têm sobre essas polícias. Discutimos muito isso no primeiro bloco, ainda faltam alguns pontos, a gente vai tentar caminhar sobre eles, mas agora queremos focar aí no número impressionante de armas que foram compradas em Minas Gerais no ano passado. Foram 22.068 e com isso o nosso estado está aí no primeiro lugar entre os que mais se armaram em 2020. Sapora, eu quero começar esse bloco com você. Nós tivemos aí um decreto que flexibilizou aí por parte do presidente Jair Bolsonaro em 2019 a posse de armas. E está tendo aí em 2020 esse resultado que me assusta particularmente. Eu não sei a você que é um especialista da segurança pública, mas estamos caminhando bem com essa compra tão excessiva de armas? Não, caminhando mal, né? Porque quanto mais armas, né, à disposição da população, mais crimes. Armas à disposição significa a possibilidade de violência, de homicídios, latrocínios. Então é um equívoco, é um grave equívoco do governo Bolsonaro, é um erro grosseiro. Nós vamos pagar um preço alto. Tanto que os homicídios já voltaram a crescer no Brasil. Depois de 2 anos de queda,
2017, 18, 19. Já em 2020 voltamos a crescer, mesmo com pandemia, Inácio, para você ter uma ideia. Esse dado de Minas Gerais é interessante. Eu não sei como é que o Gonzaga interpreta. A minha suposição não é que o mineiro goste mais de arma de fogo do que os paulistas ou os nordestinos. A minha hipótese, Inácio, é que isso tem muito a ver com a configuração demográfica de Minas Gerais, com muitas cidades interioranas, pequenas cidades, uma população rural grande, muita população rural grande, muitos distritos. Minas tem um número, né, Gonzaga, enorme de distritos. Certamente, a minha hipótese, teríamos que ver os números, mas eu suponho que, em boa medida, esse segmento, os moradores dessas regiões, é que esteja aproveitando as brechas, né, oferecidas pelo Bolsonaro para se armarem, para terem a posse da arma de fogo. Não necessariamente nas fazendas, mas moradores de distritos, moradores de áreas rurais. Né? Áreas rurais, por exemplo, das grandes cidades, houve uma grande facilidade também para a aquisição dessas armas. É uma hipótese. De qualquer maneira, o fenômeno é nacional. Houve quase que um crescimento ao longo de 2020 de quase 100% no número de armas de fogo registradas no Brasil. Então, é um crescimento exponencial. E como você bem disse, Inácio, é muito ruim. Eu não comemoro, é uma notícia muito preocupante. Deputado, e para a polícia, do ponto de vista da polícia, é melhor a população estar armada ou é pior a população estar armada? Esse é um tema que divide a própria polícia. Institucionalmente, eu posso dizer que no debate que se deu na legislatura passada, a posição institucional era no sentido de que não houvesse a flexibilização. Mas é um tema que divide, de fato, inclusive a própria polícia. Eu, pessoalmente, tenho uma visão de que é uma política equivocada de segurança pública. Eu acho que nós estamos vivendo, acho que a análise do Sapori, o porquê que Minas representa isso, eu acho que a análise dele está correta. Uma das primeiras flexibilizações que houve na legislação foi o reconhecimento de toda a área da propriedade como espaço da posse rural, a famosa, o projeto de lei da posse rural. Isso. Então, caracterizou toda a área da propriedade, não só mais a moradia, como passível de reconhecer a posse. Isso foi um fator. O outro foi o decreto que tornou presumível a real necessidade de adquirir uma arma. Então, de fato, facilitou e muito aquela burocracia que tinha. Porque a posse, todo mundo podia ter uma arma. Mas a burocracia, por conta dessa necessidade de declarar a real necessidade, era o grande empecilho. E foi a grande flexibilização que houve. Então, acho que está correta a análise do porquê que Minas Gerais representa esse índice. Agora, enquanto política pública, eu vou deixar a minha posição, eu acho que é uma política equivocada para a segurança pública. Deixa eu chamar aqui agora o nosso comentarista Orion Teixeira, que vai fazer a sua última pergunta aqui no nosso debate, para esquentar ainda mais essa discussão sobre o armamento da população. É com você, Orion. Quando o Estado amplia o uso de armas pelo cidadão, ele não estaria transferindo a sua responsabilidade pela política de segurança pública? Isso assegura os direitos fundamentais ou coloca em risco a segurança de toda a coletividade? Deputado, o senhor começa respondendo. Eu respondo. Esse é um tema que me dá muito trabalho na minha posição, porque ela diverge de parte, inclusive, dos policiais militares, dos policiais de modo geral. Eu sempre defendi a tese de que todo cidadão, porque a legislação já previa que todos tinham direito à posse, o que nós tínhamos era uma burocracia por conta da declaração da real necessidade. Eu acho que isso foi um erro de quem defendia a manutenção do estatuto, porque saiu pelos dedos, né? Mas eu concordo com a tese de que é um equívoco, enquanto política de segurança pública, política pública, o Estado transferir para a sociedade a responsabilidade a partir do armamento. Eu acho que é um equívoco estratégico que estamos passando nesse momento. E você, Sapori, acha o quê? Não há dúvida que andar armado não é um direito da cidadania, como há um segmento no Brasil hoje que defende. Em algumas sociedades, algumas democracias ocidentais, norte-americana, canadense, em alguns países europeus, como a Suíça, eles consideram um cidadão tem o direito de ter arma de fogo à posse, geralmente em casa, e não porte andar armado. A maior parte dos países aceita e facilita a posse em casa, e os norte-americanos são um exemplo, né? Reconhecem como um direito da cidadania, muito em função da história, da independência, de como se deu a história daquele país. Mas não há, no mundo, do ponto de vista da história ocidental e da história brasileira, qualquer justificativa moral, ética, filosófica, concreta, que justifique por que você tem que ter direito à arma de fogo. Porque, na prática, a arma de fogo, ela não se protege.
ela, ao contrário, ela aumenta a sua vulnerabilidade ao crime, conforme diversos estudos têm mostrado. Então, as pessoas acham que vão ter arma de fogo na rua, no seu carro, não vão ser assaltadas. Ou tem em casa, não vão ser assaltados, né, Gonzaga? Mas os estudos todos mostram, no Brasil e mundo afora, que quando você reage a um assalto, né, um assaltante está te ameaçando com a outra arma, você está em desvantagem. E, na verdade, é preciso muita prática para saber manusear bem uma arma no lugar certo e no momento certo. A chance, então, de você ser vítima da ação do assaltante, o assaltante, eu participei há pouco tempo de um estudo na UFMG sobre isso, na banca de doutorado, o assaltante, quando ele escolhe a vítima, ele sempre trabalha com a lógica que a vítima pode reagir, está sempre pronto para matar a vítima, é um mecanismo de defesa. Então, qualquer reação que você tenha, achando que você ser vítima da latrocínio é muito grande. Então, não me parece razoável, sensato, liberar a arma de fogo. Eu queria só voltar um pouco para o primeiro bloco, para o tema do primeiro bloco. Eu sei que vocês ficaram com algumas opiniões ainda pendentes. Eu queria falar dessa figura, então, que também é discutida dentro desse novo arranjo das polícias. O que seria essa polícia temporária? Olha, é algo semelhante ao das Forças Armadas. As Forças Armadas, todos os anos, têm o recrutamento do militar temporário, que pode ficar até 8 anos e vai embora, né? Ele tem um compromisso temporário. Na verdade, a legislação federal, a Lei 13.954 de 2019, já previu essa figura do militar temporário. E aqui vem ampliando e regulamentando. Eu sou radicalmente contra essa figura do militar temporário. Se nas Forças Armadas já está sedimentado há séculos essa figura, em todos os países, as Forças Armadas, o seu maior contingente é temporário. Por quê? Você não tem guerra todo dia. Exato. No Brasil, nós estivemos na Guerra do Paraguai, em 1860 e poucos, e fomos na Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, toda a atuação externa das Forças Armadas foi em missão de paz, né? E interna foi em apoio às forças estaduais nas operações de ordem, GLO, né? Como é que é? Da lei da ordem, garantia da lei da ordem. A lei da ordem. Então, não tem missão de guerra no Brasil desde 1940. Diferentemente nas polícias militares, em que a missão é diária. Então, não faz sentido você ter um corpo pequeno, permanente, como é nas Forças Armadas, e esse corpo temporário. Isso só atende à premissa do Estado de economizar. Ele não consegue enxergar como economizar agora, quer economizar numa subclasse que iria recrutar com salário abaixo do piso do soldado para poder resolver um problema econômico momentâneo. Mas não seria importante, Sapori, pensando que já foi secretário e uma das coisas que onerava muito o Estado, principalmente ao policial aposentado, que acaba que ganha o mesmo valor, tal. Essa figura do temporário não resolveria isso? Não, seria um retrocesso perigosíssimo. A polícia, para ser um policial, você tem que ser muito bem qualificado, você tem que ter expertise. Né? Você não pode simplesmente, né, não fazer uma seleção, fazer um curso de 2 meses e põe o indivíduo para fazer patrulhamento ostensivo. Eu vou lembrar, o caso do Rio Grande do Sul, do ano passado, eram seguranças privados e um policial militar temporário do Rio Grande do Sul envolvido. Olha o caso. Então, não, nada de policial temporário. O policial tem que ser remunerado, profissionalizado e concursado. Senhores, o tema é complexo, daria ainda uma infinidade de perguntas, mas a gente tem que encerrar aqui. Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, Inácia, agradeço, Murilo. E, mais uma vez, obrigado, Sapori, pelas oportunidades dos nossos debates. Obrigada, Sapori, pela presença. Obrigado, Inácia, Murilo, Gonzaga. Foi um programa muito agradável. Com certeza. Murilo, mais uma vez, obrigada. Obrigado, boa noite. Bom, pessoal, encerramos aqui o programa, esperando que você tenha gostado de saber mais sobre esses projetos de lei orgânica que estão sendo discutidos no país e que podem mudar o controle sobre as polícias civil e militar, instituições que existem há séculos aqui no Brasil. Governadores poderão perder poder sobre as polícias e o Congresso aí, se aprovar esses projetos, nós vamos acompanhar. O assunto ainda não tem data para ser votado, a discussão está só caminhando. Nós vamos acompanhar e trazer para você. Obrigada pela companhia e boa noite.